Quem é o maior brasileiro a ter pisado no futebol europeu? Hein? Achei que era o maior brasileiro de todos os tempos. Uma releitura do programa Sola do Silvio 10? Santos. Não, do Silvio Santos. Lembra? Ah, é verdade. O Dedé ficou em 63º. Nós não fizemos um Sola 10 desse, não? Ainda não, né? Porque a gente tá Fizemos mais discutindo, famosos, né? não o maior brasileiro de todos A os gente tempos. já debate esse tema pro Sola 10 há tempo, só que tem alguns entraves Final, aí. salvo engano, foi Princesa Isabel, Irmã Dulce e Santos Dumont. Pô, muito bom. Grande final, tá? Maravilhosa. Final de altíssimo nível. Maravilhosa. 50 pontos de audiência essa final aí. Vambora pra vinhetinha, Pseudo. Às vezes eu fico perdido nos temas aqui, eu preciso ter que me lembrar. Jorge, nós já fizemos um de brasileiros da Champions, verdade. Então vale explicar pra galera. Aquele lá era só brasileiros que jogaram Champions. Aqui a gente amplia um pouquinho mais o escopo. Então tem Alex, tem Jardel, Luizão. Tem Luizão? Tem Luizão. Então, algumas notas aí que a gente deu para brasileiros da Champions, naquele contexto só de Champions, talvez mudem agora. Fernandinho não estava naquele, tá nesse. Né? Marquinhos. Correção importante. Quem foi a final foi o senhor Chico Xavier, que inclusive foi o campeão. Chico Xavier não ganhou? foi Irmã Dulce. Foi Santos Dumont, Princesa Isabel e Chico Xavier, o vencedor da contenda. Ou seja, furando bolhas religiosas, Perfeito. né? O Chico Xavier. Nossa Irmã Dulce caiu pro Chico Xavier. Caramba. Numa honrosa oitavas de final. Pô, o Chico Xavier foi Honrosa. gigante, cara. Gigante. Né? Porque a religião dele não é a predominante no país, rapaz. né? Não é a principal, né? Caramba. Sinistro. Aí, vale uma menção honrosa, antes de começar o nosso programa de hoje, a Evaristo de Macedo. Por que acontece? A gente quis fazer aqui uma avaliação de caras que a gente viu jogar. Mesmo que a gente tivesse sido um tipo Wallace e eu, muito pequenininho, olha eu, tão jovem. Mesmo que alguns a gente visse quando a gente era pequeno, mas a gente pelo menos viu e tal, tá mais próximo pra gente avaliar. Se a gente fosse pegar ali da época do Evaristo, né, Luiz Pereira, do Atlético de Madrid, eu acho que ia fugir um pouquinho daquilo que a gente pôde ver. Aí a gente resolveu esculachar. O recorte, então, vai ser o Vitor Sérgio Rodrigues. Ele viu ou não viu? O mais experiente da bancada, não muito mais, mas enfim, é o nosso recorte. Que situação, irmão. Chega pra todo mundo, VSR, não tem jeito. Daqui a pouco eu já tô com 50, né? Cara, a redação... Daqui a pouco, vírgula, né? Daqui a 2 anos. Ah, então calma. Então tem tempinho ainda. Tem um tempinho. Mas tá bem vivido esses 50 anos? Tomara que a empresa não... Tomara que quem manda na empresa não veja isso, né? Porque senão já vão... Chegou bem aos 50 anos? Cheguei bem. Não, você cheguei tá bem. chegando aos 50 do primeiro tempo, ainda tem a segunda etapa pra disputar. Tomara que alguém da empresa não veja que eu tô com 50 anos. Tá virando o jogo Que eu 1 a 0 ganhando. É O isso. cara virando com 50 anos falando para jovem, com a nossa jovial audiência. Tu se sente um pouco o Didi de skate? Mais O um meme do pouquinho, Didi de mais um skate? pouquinho eu viro o Serginho Grosman, que até hoje Pô, mas faz... se tu virar o Serginho Grosman, tu vai virar uma lenda histórica. Mas é que que ainda tá com quantos anos ele tem fazendo programa. Ele é bom pra... Ele é maravilhoso. Ele é bom pra Ele é caceta. maravilhoso. Nossa senhora. Mas Desde eu os vou tempos daqui a do pouco programa ali. estar falando com um jovem tendo 50 anos de idade. Mas você fala a língua do jovem. Serginho Grossman acaba de completar, um dia antes desta gravação, 75 anos. Olha que Impressionante. Cara, 75? 75. Eu ia Absolutamente jurava que ele tava com atual, mas 60. Super atual, jovem, Exato. espírito jovem, pô, absurdo. Assim como o Vitor Sérgio Rodrigues, quando tiver 70 anos, estará dando voltas nas montanhas russas de certeza. Orlando. E ainda verdade. será no Tsola 10 o Vitor Sexo Rodrigues. Mas isso é uma outra história. Até porque hoje Talvez temos... com aditivos. Até porque hoje temos elementos que potencializam isso. Exato. Até lá, então, né? Daqui Até a lá, 20 anos, exatamente. sabe-se lá, né? É mais fácil o Tsola 10 acabar antes desse vigor de Vitor Cara, Sérgio que Rodrigues. groselhada que nós começamos. Vamos começar! Não é o Aliás, Tsola vivo 10, bem. mas foi Parece uma que a gente tá pitada. trabalhando que nem os loucos no Mundial, não. Aliás, que vivo grande fase, queria registrar. Olha isso. Vamos começar. Antes que isso se transforme no Tsola 10 de verdade, e a gente tem que botar o certezas em live, vamos lá. Adriano Imperador. Como foi a passagem do Imperador no futebol europeu, VSE? Eu acho que ela é uma passagem muito marcante, mas eu acho que hoje, dentro de algo que acontece, né, que é glamourizar o que passou, eu acho que hoje a percepção da passagem do Adriano na Inter é maior do que ela realmente foi. Ela é uma boa Você passagem. acha que o apelido amplificou o negócio? Eu acho que o apelido deu uma amplificou. noção maior do que foi? E acho que a trajetória do Adriano, e a gente sabe que o Adriano tem algumas questões pessoais muito, muito graves e que atrapalharam a carreira dele,
Eu acho que isso gerou uma espécie de uma glamorização, mas efetivamente eu acho que o Adriano, acho que a nossa sensação da carreira do Adriano é maior, na Europa é maior do que realmente foi. A sensação da gente aqui, Da né? A gente vendo a distância. Acho que ele faz muitos gols pela Inter, conquista, até outro dia era o artilheiro da Inter na Champions, por exemplo, maior artilheiro da Inter na Champions, o Lautaro passou recentemente, ganha alguns campeonatos italianos e tudo, mas, por exemplo, na época ele não era o principal jogador do time, o principal jogador do time era o Ibrahimovic. O principal do ataque. E acho que ele tinha potencial para ser, mas acho que os problemas dele, e que são problemas fartamente documentados, né, os problemas extra-campo, acho que isso impediu que a carreira dele fosse maior. O Adriano, no que seria o auge dele, veio para o Brasil jogar no São Paulo. No que poderia ainda ser um auge muito grande, escolheu ser feliz e voltou para o Brasil. Aí veio jogar no Flamengo, depois jogou no Corinthians e por aí vai. Então, assim, eu acho que a carreira do Adriano na Europa poderia ter sido maior e melhor. E acho que quando a gente fala problemas extra-campo, tem muito, acho que dá pra gente falar abertamente, tem muita questão do pai, né? Tem muita questão do pai, tem muita questão do pai, do irmão, tem muitas questões tem assim. muita coisa que impactou psicologicamente a vida do Adriano e a gente sabe, impacta, cara. Quando a cabeça não tá 100% funcionando, cara, não tem como. E aí eu acho que ele teve uma decisão corajosa, inclusive, de voltar pro Brasil pra ser feliz e escolher a vida que ele tem hoje, assim. É uma escolha de vida muito pessoal dele, mas que foi muito impactada pela morte do pai. Mas vão dizer que é bobagem. Puxa vida, o jogador ganha muito, ele não precisa... Morreu o pai, ele tem que continuar jogando no dia seguinte, porque ele ganha muito. Enfim, ele é milionário. Felicidade é inegociável. O Adriano, pra mim, é um ponto de até respeito, assim, porque realmente ele poderia ter sido um outro nível de jogador, mas, cara, Adriano... há de se respeitar a decisão do cara e há de se respeitar a escolha, né? Ser feliz é mais importante. Eu bato palma porque na prática o Adriano fez o que fala aquele famoso funk: eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Né? E foi exatamente o que ele fez. Notas para o Imperador. Cara, eu acho que tem um ponto do Adriano, eu tava dando uma olhada aqui, o Adriano nunca foi artilheiro pela Inter, de nada. Ele foi vice-artilheiro da Liga dos Campeões em 2005, temporada 2004-2005, que, salvo engano, ele pega top 5 da Bola de Ouro, ou do The Best da FIFA, ou The Best não na época, né? No melhor do mundo da FIFA. Mas assim, é uma trajetória que ela é grande, suficiente pra estar aqui, mas eu não acho que ela é uma trajetória do topo aqui de nota alta, não. Acima da 5 eu acho que não. Então é abaixo da eu 5. acho que ela vai ficar numa nota mais baixa. Porque aqui nós estamos falando de cara... Cara, tem muita gente muito histórica aqui. Uma 3, 4. Acho que vai ficar por aí. 3. 3? Acho que vai ficar por aí. Bom... Já o Alex é um nível de idolatria, assim, ele não paga um cafezinho na Turquia, né? Cara, eu acho que o tem Alex tem uma história lá em Istambul. Vocês foram com ele, né? Que é inacreditável. O Alex foi com a gente para Istambul na final da Champions de 23. Cara, o Alex, ele é adorado em Istambul, né? Pela parte da torcida do Fenerbahçe. É muito respeitado pelos outros, apesar da rivalidade, né? É respeitado pelos outros torcedores. E, cara, teve um dia que ele estava no hotel com a gente lá, quando ele chegou do hotel, ficou o dia todo, a gente fazendo gravação e tudo. Quando ele voltou pro hotel, tinham dois torcedores parados, dormindo na frente da porta dele, só para poder tirar uma foto com ele, assim. Um troço inacreditável. Os caras acamparam na frente da casa dele, não foi? Quando ele falou que ia embora? Ou quando ele ia embora, quando acabou, os caras acamparam dias na frente da casa dele. Na final de 2015, que foi em Berlim, ele foi comentando pela ESPN, se eu não me engano. E Berlim tem uma comunidade turca absurda também, né? Berlim, que eu estou dizendo, a Alemanha como um todo, tem uma comunidade turca muito grande. Cara, o hotel teve que fazer coisa especial porque o Alex lá tava bagunçando. Eram pessoas que paravam a rua para ficar na porta do hotel para ver o Alex. Assim, um troço inacreditável. E construído pela camisa do Fenerbahçe, estátua e tudo mais. É muito grande, considerando o que ele fez no futebol turco. Porém, não é um grande centro. Né? É isso aí. Não é um grande centro. Não é o Alex, Prime da inclusive, Europa, o Alex tem, inclusive, bons momentos na própria Champions, né? A melhor campanha de um time turco, quarta de final, com o Alex, com o Zico de treinador, mas ele não fez isso num grande centro, então acho que baixa a nota, né? Então, mas aí, balizando com o Adriano, você construir esse nível de idolatria na Turquia, você botar um time turco pela primeira vez numa quarta de final de Champions, isso é mais ou menos do que o Adriano fez? Eu acho consideravelmente mais. Eu acho mais também. Eu acho consideravelmente. Eu acho que aqui é um ponto, quando a gente vai falar, não sei qual vai ser a escolha
de palavras do Pseudinho quando ele subiu o vídeo, mas eu acredito que ela seja maiores brasileiros do futebol europeu. Quando você pensa nos ídolos brasileiros que são ídolos no futebol europeu, cara, o Alex tem que estar lá. Tem que estar no hall dos maiores ídolos. Aí quando você fala do tamanho que tem o Fenerbahçe, aí você vai perder um pouco de nota. De fato, você não tem uma final de Champions, não tem uma semifinal de Champions. Mas, cara, quando você pensa em maiores, cara, um cara que é responsável pela maior campanha de Champions de um time. Eu até fui pegar aqui, cara, a quantidade de títulos que ele tem campeonato turco. Ele tem 3 títulos, tem 2 Supercopas da Turquia e uma Copa da Turquia. Aí a quantidade de prêmios de melhor jogador do campeonato turco são 3 também. Quer dizer, não, são 4 melhores jogadores do campeonato turco. Jogador com mais assistências da Champions. Champions inteira, com todos os times. Então, cara, assim, eu acho ele um jogador com uma idolatria, cara. Com essa idolatria também você olha, eu acho grande, cara. 5, 6? Eu colocaria primeiro na 6 pra ver. E depois a gente pensaria, assim, porque talvez tenha que cair, né? Pela quantidade de jogador bom. Acho que a 6 inicialmente mas é legal. Vai ter que ser a 6. Grande Alex, monstro. E o Alisson, hein? Cara, eu acho que o Alisson, é importante que se coloque em perspectiva, e aliás, esse é um programa pro Alisson ser gigante, porque o Alisson é tratado por muitos torcedores do Liverpool como um dos maiores goleiros da história do clube, e para alguns é o maior. Sério? Para alguns é o maior. Porque a impressão que a gente tem aqui de comentários do Brasil é que o Alisson goleiro qualquer. É um goleiro talvez ele mediano. brigue com o Grobelar, né? Vai brigar com o Grobelar, mas vamos colocar ele num top 3 goleiros da história do Liverpool, o Alisson tá. E além do Alisson não ser um goleiro mediano, me parece que o Liverpool também não é um clube mediano. Não, né? é um clube bem grande. Parece um clube bem grande. É o maior vencedor inglês da Champions League, empatado agora de novo com o Manchester United, o maior vencedor inglês da Premier, né, do campeonato inglês. Pra muita gente, existe o Alisson está tranquilamente num top 5, colocamos assim, dos maiores goleiros da Premier League, desde o início. Maior número de defesas da Premier League. É um goleiraço. É um goleiraço, é bizarro. Mas que fique claro, tá? Na seleção, de fato, ele não fez, ou talvez não foi exigido e nem fez o que ele faz no Liverpool. Isso é um fato, ele não fez ainda. Pode ser que ele não tenha sido exigido, mas isso não faz dele um goleiro qualquer. Nem de perto ser um goleiro qualquer, é um goleiraço, pô. Também não tem nenhuma falha significativa. Não tem nenhuma falha significativa. E conquistas grandes no Liverpool. Conquistas grandes Conquistas em que ele foi foi muito exigido, né? Então, assim, e na Roma já tinha ido muito bem, vale lembrar, a Roma chega numa semifinal de Champions com ele fechando o gol. E nesse ano foi eleito o melhor goleiro da Série A italiana. Exatamente. Já foi eleito o melhor goleiro do mundo, é um cara muito relevante, só não é tão laureado com títulos, porque o Liverpool foi muito atrapalhado pelo Manchester City, né? Nesse período. Mas mesmo senão assim, o próprio Liverpool, mesmo assim, ele já tem... assim, eu acho que ele faz o ciclo, né? Ele já tem todos os títulos. Todos, né? Mundial, ele já tem todos os títulos possíveis, menos... Quer dizer, ele não estava na Europa League, né? Acho que não estava na Europa League ainda. Então, assim, todos os títulos... Tem que ver se nas Copas, assim, alguma delas, talvez ele não era titular, porque tem aquele rodízio mas de goleiro ganhou. em Copa, mas tava ganhando. Mas ganhou. Ganhou. Ele já ganhou todos os títulos pelo menos uma vez e é um cara que faz muita diferença. Eu acho que é no mínimo 8 aí. Com certeza. Eu não sei se vai ser 8. Quer dizer, se bem que tem muita gente, né, cara? Por exemplo, uma comparação que a gente já pode fazer agora, se o Jorge Igor me permitir a sugestão. Sempre Dida, aberto a sugestões. Temos o Dida e o Júlio César. Né? Os goleiros dessa conta aqui são Dida e Júlio César. Eu acho que talvez o Alisson seja o... Fazer um bloco de goleiros, você quer? Se for um problema. Acho legal. Eu acho que aqui o Dida, pelo menos pra mim, é o maior. Também o Dida é a maior nota que nós teremos de goleiro. Também acho. O Alisson e o Júlio talvez possam ficar na mesma nota, talvez o Júlio um ponto à frente, porque, cara, na Champions de 2010 o Júlio foi bizarro, né? Foi um protagonista muito grande. De um time que defensivamente era muito exigido. Passava por ele, né? Passava muito por ele. Passava por ele. Por ele, por mas Lúcio, é que eu acho por Samuel. Eu acho que a carreira do Alisson talvez seja maior que a do Júlio. Né? No geral, né? No geral, porque aqui a gente não tá contando só Champions, né? Eu acho que na Champions o Júlio é maior que o Alisson. Mas acho que no geral, Mas cara... se precisar botar os dois na mesma nota, eu também tô de boa, viu? Tô de boa. O Dida pra mim é um cara de 8, 9 tranquilo, tá? O Dida pra mim é 8 ou 9. Quer botar Dida na 8 e os outros dois na 7 e aí depois te ver? Vocês acham? Acho que 9. Deixa eu pensar de cabeça aqui. Não sei se 9 não sei se vai dar. Ele, não né? vai dar, não vai dar. Não vai dar! Grande craque Neto. Te amamos. Eu acho que vai ser isso aí, cara. Pera aí, rapidinho. Tá faltando o Romário aí, não? A gente caiu o Romário? Tá faltando o Romário? Romário tem a final da Champions de 94. Um dos maiores artilheiros. Ganhou em 94 o espanhol. Tem que ter o Romário aí, gente. Então teria que cair alguém.
Vixe. Concorda? Ele ganhou alguém. Mas eu pensando, em conquistas na Europa, Pô, ele tem uma porrada Tem de uma- holandês, tem holandês pra caramba, Tem holandês né? pra caramba, artilharia pra caramba, foi artilheiro de Champions, ganhou o espanhol sendo artilheiro com 30 gols, prometeu que ia fazer 30 gols e Aí fez. já diria Papai Joel, botar é mole, quero ver que eu vou tirar. Aí. Quem que nós vamos tirar disso aqui? E aí? Teria que ser quem a gente pensaria pro zero, né? Pelo amor de Deus. Aí embaçou. Teria que ser quem a gente pensaria pro zero. Será que vai sobrar pro Fernandinho? Luizão? Luizão, talvez. Pô, é muito triste tirar o Luizão. Triste, hein? Triste. É. Cara, é triste, hein? Mas é o nosso limite de 29. Não tem o que fazer. Miranda não, né? Miranda é difícil também. Cara, Miranda tem um gol de título dentro do Santiago Bernabéu e isso pro Atlético de Madrid é muito grande. Meu pai amado. Regulamento é regulamento. Só cabe 29. Sávio é só cabe tricampeão de 29. Champions. Não, Sávio não tem como tirar. É. Não tem como. Bob, complicado. Veja o que é a nossa angústia, hein? Pra montar as listas, hein? E pra remontar a lista. E pra refazer lista ao O vivo. Romário é maior que o Adriano. O Romário é maior que o Então, Adriano. teria que tirar o Adriano? Você tem um ponto, hein? Romário- Você tem um ponto. O Pseudo vota a favor, hein? Romário- Você já tem 2 votos. Tira o Adriano e bota o Romário. Você já tem 2 votos. Pô, então bota o Romário aí, a gente bota mais um por nota, sei uma nota aí, sei lá. Ah, o Pseudo tá dizendo que não cabe. Não cabe? Não cabe. Na tela ali ele não vai conseguir acrescentar, entendeu? Nem é golpe, é sério. Não vai caber. Então teria que ser. Então vamos cair o Adriano. Teria que ser. E bota o baixo aí. E daqui a pouco a gente conversa com o baixinho. Isso aí. Olha aí, olha o baixinho aí, pintou. Pintou a carinha dele aí. Ele veio de baixo. É bem de baixo. E foi subindo. Seguindo, Cafu. Cara, mas a nota ficou 8 e 7 mesmo pro Alisson Por e pro enquanto, Dida? né? Depois Tá. a gente vê o que faz. Tá bom. Pra não travar o programa. Vamos pro Cafu aí. Estamos falando de uma seleção de ouro da France Football, né? da bola de ouro. De todos os tempos, né? Não que isso queira dizer alguma coisa, porque não. a gente sabe que a France Football Erra também. erra muito também. Mas, pô, Isso mostra alguma coisa, né, cara? mostra a grandeza. Né? Mas isso, claro, impacta também muito a seleção brasileira, né? Óbvio que isso tá na conta da seleção brasileira, Mundial de Clubes pelo São Paulo e tal. No futebol europeu, cara, o Cafu tem uma Série A italiana pela Roma, o que é bem relevante, Pô, né? sem dúvida. A É Roma algo- tem 3, né? Só na história, né? Uma delas foi com o Cafu. Muita coisa. É algo extremamente relevante. Pelo Milan, eu acho que tem um ponto de que o Cafu, ele joga a final que se perde, né? A final do Milagre de 2005. Istambul, 2005, ele perde. E a final de 2007, ele tá no banco. A que se ganha, ele tá no banco pro Máximo Odo. Então, eu acho que tem a visão do Cafu que a gente tem do futebol, o tamanho. Se isso aqui foi maiores brasileiros, conta a seleção, conta o que ganhou pelo São Paulo, acho que o Cafu teria outro tamanho. Aqui, pensando só em futebol europeu, por exemplo, eu acho o Dida maior do que o Cafu. Acho o também Dida, acho. acho o Dida Concordo com consideravelmente você. até maior do que o Cafu. Mas ele, pô, o Dida é campeão da Recopa Europeia pelo Zaragoza. Caraca. O Dida não, em o Cafu. 95, o Cafu é campeão da Recopa Europeia pelo Zaragoza, 95. ganha o título da Roma jogando muito lá em 2001 e depois no Milan ganha um italiano, uma Champions e outros troféus menores, ganha o Mundial de Clubes de 2007 jogando muito bem. Aí nós também. temos que pensar o seguinte: Então, assim- é menor que os 3 goleiros que estão aí? Cara, é difícil. De tamanho, de carreira na Europa, de conquista na Europa? eu acho que sim. que sim. É. E aí a discussão é com o Alex. Acho que pode botar os dois na mesma nota, eu acho. Talvez não, cara. O Alex tem uma idolatria muito grande, cara. O Alex é muito surreal, cara. É. Eu acho que é um cara que, quando você pensa em brasileiros na Europa... Você acha que o Alex vai tamanho, passar na sua o cabeça. tamanho dessa idolatria acaba compensando, na comparação com o Cafu, o fato dele não ter uma Champions? Mesmo sem ter uma Champions. Não, ele entendeu? tem uma Champions, mas como reserva, né? Não, o Alex. o Alex. Essa idolatria, mesmo sem uma acho que tem, Champions, é um cara. negócio que... Porque o Cafu, querendo ou não, a Champions que ele tem, eu nem lembro se ele entra no decorrer do jogo, mas ele tá no banco de Ele não é o reservas. titular assim. da final, É. né? É como, pô, um cara que não tem Copa. Aham. Não, o Cristiano Ronaldo não tem Copa. Pô, o Cristiano Ronaldo e um cara que ganhou a Copa no banco. Qualquer comparação que eu posso fazer pode parecer agressivo com o Cafu. Eu ia falar o Vampeta, ganhou a Copa no banco, mas o Cafu não é o Vampeta. Mas, muito mais, né? não é o Vampeta. Mas, enfim, é essa coisa. Você não ganhar, mas você pode ser maior não ganhando do que um cara que ganhou no Então banco. a discussão aqui é se ele fica junto do Alex ou se ele fica abaixo. Eu colocaria na 5. VSR colocaria na 6 junto? Não, pode ser. Compra? Sim. O Cafu não entrou, tá? Na final Não entrou? de 2007. Entraram Kaladze e Favalli. Careca! Muito grande, né? A gente tem o cara que é o
parceiro do Maradona, né? Então, assim, muitos gols no Napoli, preponderante para 2 títulos italianos e uma Copa da UEFA, que era algo impensável para o Napoli naquela época. Então, assim, é muito grande, muito respeito no campeonato italiano, na época que o campeonato italiano era o maior do mundo e uma dificuldade absurda de se fazer gol, né? A gente falava, caramba, gente que ia pro italiano fazia 20 gols numa temporada era considerado um super artilheiro, né? Então, assim, é muito grande. Não tem, em termos de títulos europeus, é só a Copa da UEFA. Na Champions, o Napoli caiu as 2 vezes no começo da Champions, ou do que era Champions, né, da Copa da Europa, mas ele é muito grande, muitos gols, muito, muito importante. Agora é muito doido, né? O Napoli, outro dia eu tava pensando nisso. O Caramba, título só tem cara... Vai ser muito bizarro. difícil. Só tem bizarro, cara muito bizarro, cara. Tava pensando esses dias, falando que o título eu nasci e minha criação com futebol foi ouvindo o título do Napoli. Ganhou o título do Napoli com o Maradona, título com o Careca, aquela coisa histórica. Agora o Napoli ganha 2 num espaço muito curto de tempo e não vai ter o tamanho que teve na época nem de perto, né? Do ponto de vista histórico, não. O primeiro, eu acho que por quebrar um jejum tão longo, ali com Kvaratskhelia jogando muito, Osimhen jogando muito, acho que até vai repercutir mais do que esse último agora. Com certeza. Esse último com era o Lukaku, né? Principalmente no ataque. Acho que vai repercutir menos mesmo. Cara, que nota difícil essa aí do Careca, hein? Porque, alcançar o que ele alcançou no Napoli, cara, num clube que não era ali daquele top 3, top 5, top 6 da Itália, difícil, cara. Mas também acabou pesando pro Alex, que o Alex é mais ídolo do Fener do que o Careca é do Napoli, né? E acabou pesando não ter as grandes conquistas pro Alex. Talvez a gente vai ter que pesar isso pro Careca. Careca onde, então? 4 ou 5? Eu confesso que eu não vi, né? O Vitor acho que viu então, mais assim, do que eu. Não, Mas acho que eu botaria, acho que teria junto ali com comparando o Cafu, com o talvez. Cafu, por exemplo, Cafu, ou na 6 com o Alex. Eu acho que o Careca foi, assim, considerando que um italiano naquela época, 2 italianos naquela época eram muito maiores do que os títulos que eram muito mais relevantes do que os títulos que o Alex conquistou no Fenerbahçe, por exemplo. Eu acho que ele tem que estar à frente. Eu sugeriria descer todo mundo uma e botar o Careca na 7. Mais do que Junto o Alisson com o e o Dida? Júlio? Eu acho que sim. Junto com o Dida. Eu acho que sim. Desceu o Dida também. Não, Dida desce- não. não, Dida não. você falou descer Dida todo mundo, mantém não. 8. Eu Dida acho que o Dida tá na Desceu o frente Alisson e do o Careca. E Careca 7. Eu tenho muita dúvida, cara. Porque eu acho que você ser o protagonista que o Júlio César foi em 2010 e um goleiro histórico de um time como o Alisson foi até agora no Liverpool, eu acho muito relevante, mas... Acho assim, o Alisson é pra muita gente um dos maiores goleiros da história do clube, o Júlio César para algumas pessoas também. E foi o um cara... maior jogador. Tá na seleção do campeonato, tá na seleção da história do... Campeonato italiano. Na seleção da história Napoli. do Napoli, né? Por causa do campeonato italiano e da Copa da 2 italianos, né, naquela época. Assim, muito relevante. Tem que lembrar, é a época do Milan do saque, né? O Napoli, quando ganha do Milan do saque. Eu faria um acordão aqui. Eu subiria o Alisson para 7 junto do Careca e deixaria o Júlio na 6. Pode ser. Pode ser. Até porque o Alisson durou mais tempo também, né? Ou não? Quanto tempo o Júlio ficou no... O Júlio é desde 2004, não? Né, que ele chega Ele vai no pro Kiev, né? Ele vai, eu acho que ele assume titularidade talvez 2006, por aí, 2007. Não demora muito, não. Mas então, e considerando que acho que o Alisson não sai do Liverpool tão cedo, acho que a carreira dele vai ser mais... Vai chegar agora o Mamadashvili, né? Não sei. Mas eu acho que Acho que é uma coisa para futuro, né? Pra Temporada reposição, 2005-2006, o Júlio vira titular. Vira titular não, ele já chega sendo titular, né? Porque ele começa a temporada, ele faz 2004-2005 no Kiev e já vai para 2005-2006 praticamente já virando titular desde o primeiro jogo. Casemiro, ai. Cara, aqui nós estamos falando... Aqui vem não sei se a gente nota vai alta, segurar para 10, porque tem conquistas, tem gente com conquistas parecidas, mas assim, nós estamos falando de um cara que é um dos nomes de um dos meios de campos mais históricos de todos os tempos no futebol. Não, todos os tempos não, mas principalmente do século no futebol europeu. Casemiro, Modric e Kroos eram os caras que se completavam demais, que um funcionava em função do outro. Cara, são 5 títulos de Champions. Em 2014 ele não era titular desse time, ou nem era uma peça de rotação desse time, mas tem o título. Mas 4 desses títulos ele é importantíssimo. E fora
título de La Liga, fora título de Supercopa. Cara, eu acho que o Casemiro é o maior que apareceu na lista até agora. Fez gol de título de Champions, né? O gol de 2017, o gol do 2-1 é dele. E já ganhou título nessa bagunça, 2 títulos nessa bagunça do United, né? Incrível, né? Já ganhou 2 títulos. Ganhou o título da Copa da Liga, ganhou a Copa da Inglaterra. Copa da Liga ele foi titular absoluto. Copa da Inglaterra ele era um momento que ele não estava tão bem. Mas, enfim, é muito grande. E aí, segura pro 10 ou não? Cara, eu acho... Não sei, cara. Acho que talvez pode ser. E depois ver, mas... Porque claramente ele é o maior que apareceu até agora. Até agora, sim. Eu acho que esse programa tem um 10 muito marcado, assim. Eu acho. Tá. Se você colocar tudo no pacote, né? Eu acho que tem um... Então já quer botar na 9? Acha que vai perder tempo segurando pro 10 ou segura? Eu acho que 9 ou 8. Eu também acho que ele não será o 10. E talvez falte espaço na 9 também. Teria que ver. Teria que ver. Mas bota na 9, pra deixar. Foi na ele 9 aí a gente vê. Daniel Alves. Aí você está falando de um dos maiores campeões da história do futebol. E a maioria dos títulos lá, né? Porque, se eu não me engano, fora disso, é um título com o Bahia, né? Acho que é uma Copa do Nordeste com o Bahia, eu acho. Eu acho que lá ele fica só atrás do Messi, né? Em número de títulos, Acho que né? sim, Ele tem um título com o E Bahia. ele é um dos grandes, se não Bahia. o grande parceiro do Messi, um dos grandes parceiros do Messi. Copa do Garçons Nordeste pro Messi. 2002 e São Paulo, Campeonato Paulista de 2021. Verdade, tem o título. Se eu até estava olhando lá, o Messi tem 43 títulos, ele tem 42. Porra, exatamente. Fora da curva demais, demais. E um cara que deu uma revolucionada ali no papel do lateral, né? Ele foi muito protagonista mesmo sendo lateral. E é muito grande também. É muito grande. Messi 44, corrigindo. 44. Isso que eu tava vendo. Ele fica, acho que desde 2008, né? Temporada 8-9 até 2015. Né? Aí foi E aí vai pra Juve, né? Aí foi pra Juve, ganhou título. Foi pro PSG, ganhou título também. Te falar, tem uma discussão com o Casemiro aqui, hein? Eu acho muito Pode ser. parelho. Muito parelho. Eu acho que, num geral, eu acho que ele foi maior que o Casemiro na Europa. Então, essa é a minha dúvida. Não, pode ser. Porque, assim, o Casemiro, os dois são defensores, né? Considerando um volante e outro lateral. Mas eu acho que o Daniel Alves teve traços de protagonismo maior, né? Então a gente pode ser o Casemiro. Até outro dia ele era o cara que mais tinha dado assistência pro Messi. Isso ficou um rótulo muito grande com ele durante um bom tempo. Eu acho que tem um ponto... eu não discordo do que vocês falaram. Acho que tem um ponto do Casemiro que é ele entrar pra história como o trio de meio de campo. Mas acho que o Daniel Alves também entra pra história como lateral direito da era Messi, né? Tranquilamente. Eu acho que tem que fazer esse movimento aí. Desce o Casemiro pra 8, põe o Daniel Alves na 9, e aí a gente vê com a concorrência se ele vai conseguir sustentar o 9. O Daniel faz final de Champions, né? Com a Juventus, né? Faz final de Champions com a Juventus. Ele tá 17? em 17, né? Contra o Real Madrid. Ele tá. Elber. Giovanni Elber. Cara, é um dos jogadores... O Elber é um dos caras que a geração na qual ele jogou na seleção brasileira dá uma apagada no jogador que ele foi, né? Porque é a geração, cara, que tinha Romário, que tinha Bebeto, que tinha Ronaldo. Em vários momentos o Elber teve Amoroso, teve, os caras mais variados. Teve o próprio Elber. Porque é um cara... Gente, nós estamos falando de um cara que é campeão de Champions, um cara que salvo engano, ele estava ou cotado ou está no Bayern de Munique de todos os tempos, ou estava no time A ou no time B do Bayern de Munique de todos os tempos. Cara, um cara artilheiro de Bundesliga, ele era surreal, jogava muito futebol. A característica dele era Campeão de um matador nato, campeão de Champions, falei, e um jogador que talvez não tenha tido... se você pegar a Copa de 2002, você tinha ali o Luizão, você tinha ali o Edilson. Talvez o Elber não tenha na seleção brasileira a quantidade de jogos que ele, enquanto jogador, talvez merecesse. O Elber tem 15 jogos com a seleção brasileira. Tem 7 gols nesses 15 jogos. Se o Elber joga hoje em dia, nessa falta de centroavante que a gente tem, nessa falta de atacante que a gente tem, ele tinha 80 jogos com a seleção, tinha 70 jogos com a seleção brasileira. Ele teve 15, por causa de uma geração especificamente. Vale um pouco pro Jardel também. Vale um pouco pro Jardel também. Mas, era pra mim um jogadoraço, assim. Jogador muito grande, um dos grandes ídolos da história do Bayern de Munique. E é lastreado isso por títulos também, né? Muitos títulos. Título de Champions, título alemão direto, Copa da Alemanha direto. Então, assim, é muito, muito, muito grande.
pela relevância, eu acho que ele está na frente do Alex. Pela relevância de onde ele fez, né? E dos títulos também. Tô até dando uma olhada, entrei aqui no site do Bayern de Munique, você tem o Hall da Fama, né? Eles têm alguns jogadores aqui no Hall da Fama. Então vamos lá, tem 3, 6, 9, 12, 15... Tem 18 jogadores no Hall da Fama do Bayern de Munique. Estamos falando do Bayern de Munique, meu amigo. Porra, meu amigo. É grande pra cacete esse clube, filho. E está lá, The Samba Striker, Giovanni Elber. Ao lado de Oliver Kahn e de Philipp Lahm. Que faremos, hein? Cara, é grande demais, Meu mano. Deus do céu. Cabendo umas 6 aí, não? Então, é mais ou Ele é menos mais que o que o Careca. Careca. Ele é mais que o Careca, Isso aí, pô. mais ou O menos que o Careca, Careca. O cara é campeão de Champions, Hall da Fama do Bayern de Munique. É mais, hein? É mais que o Careca. É hein? mais. Acho que talvez a gente desça o Careca pra 6 e põe ele na 7. Ou descer todo mundo. Eu acho que talvez ele seja maior que o Alisson. Todo mundo a partir de quem? Do Alisson, a partir do Careca e do Alisson. Da 7 pra baixo. E põe ele na 8. Eu acho que é possível, hein? Talvez ele seja maior que o Alisson. Porque o centroavante, cara, querendo ou não, ele faz uma diferença na questão com o goleiro, né? Pega, BSR. Pode ser. Tá todo mundo descendo aí. Todo mundo Coitado do descendo. Da Cafu, 7 mano. pra baixo. Desce da 7 Cara, pra baixo. eu tô com preocupação com o Cafu, velho. Ah, mas é isso, pô. Dureza, né? O programa é muito grande hoje, velho. Muito difícil, A cara. gente tá excluindo seleção, o Cafu dá uma perdida. Né? Não só a seleção, como o que ganhou no futebol brasileiro, né? Também, lógico. Pô, impacta demais. Falcão. Cara, Rede Roma. o Falcão já chegou... era uma outra realidade, né? O Falcão vai pra Roma em 80, ou seja, o Falcão tinha 27 anos. Ou seja, ele já vai pra... Hoje, né, um jogador desse nível... Não ir pra, sai. então assim, você vai muito mais cedo. E mesmo assim, ele joga demais na Roma. Ele ganha 2 Copas da Itália, ganha o Campeonato Italiano e é finalista da Champions, né? Naquela Roma que perde a Champions em casa para o Liverpool, o Falcão tá jogando muita bola. Agora, é uma passagem curta, menos, né? Passagem de 4 temporadas e meia, se eu não estou enganado, e de menos títulos. Mas é muito relevante, é muito impactante. Eu acho que ele poderia ficar junto com o Cafu, cara. Pô, eu acho que o cara... Você acha que ter o... O apelido? Não só o apelido, né? O Falcão, ele tem uma outra... Era uma outra época e a Roma. Você ser um ídolo na Roma, naturalmente você vai ter menos títulos, né? Você tem uma Série A italiana. Que é a situação do Totti, né? Foi enorme, mas... Se a gente olhar só o número de títulos, quem jogou na Roma e foi um grande ídolo na Roma, vai ter menos título. Pô, talvez esse título... O Cafu tem 3 Série A, né? 2 Série A italianas, Uma né? pelo Milan Uma e Milan, uma Roma. Uma Milan e uma Roma. Pô, você ter uma pela Roma, talvez isso impacte até mais, cara. Talvez isso impacte até mais. Cara, talvez eu colocaria junto com o Alex. Tá bom, pode ser. Colocaria junto com o Alex. Tá. Não, o Cafu tem uma Série A italiana. Não, tem 2. Não, é verdade, uma pelo Milan. Uma pelo Milan e Uma uma pelo pela Milan, é verdade, ele é pelo Milan. Colocaria com o Alex. Então, junto com o Alex, na Pode 4? ser. Pode ser. Fernandinho. Cara, o Fernandinho, o primeiro pensamento que a gente vem é City, né? Só que a gente precisa dar um passinho atrás pra falar de Shakhtar Donetsk. O Fernandinho tem uma Copa da UEFA pelo Shakhtar. Não é qualquer coisa. E é campeão da Premier League como capitão do City, né? Eu acho que se você falar de Shakhtar, tudo bem, o Fernandinho tem 6 campeonatos ucranianos. Tá, beleza, vai. O campeonato ucraniano, acho que o Shakhtar domina mesmo. Mas você ter uma Copa da UEFA com o Shakhtar não é qualquer coisa. E é um Shakhtar, tudo bem que foi um Shakhtar, eu até fui olhar aqui pra ver se o Shakhtar tem algum título. É o único título internacional da história do Shakhtar. Caramba. Cara, isso é alguma coisa. E aí, você vai pra Premier League, estamos falando de um cara que é 6 vezes campeão, 5 vezes campeão de Premier League, ganhou como capitão, como disse o Vitor Sérgio Rodrigues, era um pilar do time do Pep Guardiola. O Fernandinho, talvez, na seleção brasileira, não tenha... Esse, sim, dá pra gente cravar que não foi 1/10 do que foi no futebol europeu. Até por jogos ruins, especificamente, dele, contra a Bélgica, no 7-1 da seleção brasileira, a Alemanha 7-1 no Brasil. Realmente, na seleção brasileira, o Fernandinho não foi 1 do que ele foi na Europa. Mas, meu amigo, na Europa, o Fernandinho foi gigantesco, cara. Foi bem grande mesmo. Ai, meu Deus, que continha, Então, hein? mas gigantesco... Agora, ao mesmo tempo, você está falando de um volante, né? Que não tem tanto protagonismo assim, mas ele tinha uma capacidade de liderança absurda.
Mas assim... Mas então, ele não teve a idolatria, por exemplo, que Alex e Falcão tiveram nos seus clubes. Será que não? É porque o Alex, talvez, mas é um clube com menos nesse conquista. nível não. Nesse nível, não. Nesse Nem nível, no não. nível do Não vai ter Falcão. o protagonista. Do Alex esquece, né? Porque do Alex é coisa... Mas ele é muito respeitado. Até porque o protagonista é outro, né? Ele o era protagonista é o muito- De Bruyne, o protagonista é outro Isso. cara. Ele era muito respeitado e... Ele chega a ganhar Champions não, né? Já Não, tinha saído, né? já tinha saído. E quando ele sai, por exemplo, o Guardiola queria que ele continuasse ainda. Não, o Guardiola adorava ele. Então, assim, é um cara muito Mas eu acho que é respeitado. pique, na nossa comparação aqui, com os nomes que tem aí, eu acho que é pique 2, 3 aí. Pô, eu não acho que um cara... eu acho que ele não vai conseguir superar esse teto aí. Pô, eu acho que um cara com tantas conquistas assim é baixo, mano. 2, 3 é muito baixo. Eu pra também mim. acho baixo. É muita conquista, cara. Por Mas exemplo, onde ele tem vocês mais- pensaram em Pelo colocar? menos no Júlio, na 5 À ali. frente do Alex e do Falcão? Pô, pra mim, à frente do Alex e do Falcão. É? Embora ele não tenha idolatria, ele é muito grande, né? Pô, é muita conquista, cara. É muita conquista. É. O cara... Vai comprar a VSR então? Acho que vou. Ah, Ele tá uma nota atrás do Alisson só, hein, gente. Não sei, hein? cara, eu acho que o Fernandinho... É isso que eu falo, a gente não pode deixar poluir com a seleção brasileira. Porque serve pro Alisson Não, também. não. É. Serve pro Alisson Tanto também. que a gente fez isso com o Cafu, né? É. A gente separou bem. Se a gente deixasse poluir, a nota do Cafu tava mais alta. Cara, nós estamos falando de um cara com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cara, pra lá de 25 títulos na Europa, cara. Pra lá de 25. É título pra É muita cacete. coisa, né? E repito, ganhando uma Copa da UEFA com o Shakhtar, Então não é qualquer coisa. vamos com essas 5 aí e vambora. Cara, Bob esse programa Firmino. vai dar errado pra Ué, caramba. já tá dando. Cara, o Cafu, Já o Cafu deu. tá na berola desse zero aí, irmão. Eu tô começando a ficar nervoso. Tô com medo. Bob Firmino. Esse programa é uma loucura, cara. Que programa difícil. Putz. Vocês não. Ele tem uma boa carreira lá no Hoffenheim e no Liverpool ele vai muito bem, embora não seja o protagonista, né? Mas ele nunca foi protagonista, né? Mas é um cara histórico do É Liverpool. um cara histórico, mas se você for falar desse Liverpool, você fala antes dele o Salah, fala antes o Mané. Ele é o terceiro do trio? É, o terceiro do Vai falar do trio. Alisson. Vai falar do Alisson, vai falar do Van Dijk. Pelo menos você vai falar de 4 nomes Mas o antes Klopp do sempre Firmino. dizia, né? Que sem o Firmino o time não existiria, Nada teria o trio não funcionado, existiria. exatamente. De todos os âmbitos, né? Seja no campo ou seja na relação entre os dois, né? Porque o Firmino se dava bem com o Salah, se dava bem com o Mané, que não se davam Que bem. não se davam bem, exatamente. Ai, meu Deus do E céu. chegou lá na Arábia ganhando Liga dos Campeões, tá? Isso sem jogar o Campeonato Árabe, porque não sabe-se lá por que ele foi retirado do Al-Ahly na conta lá, tinha o número de Limite, estrangeiros, né? né? E aí escolheram tirar o Firmino. E na Liga dos Campeões ele foi campeão. Deixa eu perguntar. Tiraram, e jogando pra cacete. Deixa eu perguntar pra vocês. É mais ou menos que o Alisson? A minha dúvida era exatamente essa. Ai. Considerando que o Alisson continua escrevendo a história, por exemplo, o Alisson ganhou o título de agora, o Firmino já não estava. O Alisson tem prêmios individuais, né? O Firmino não tem Ó, prêmios não tem. individuais. Eu subiria uma do Alisson e deixaria o Firmino 5 ou 6. Eu compro e subi uma do Alisson. Aí vocês resolvem o que vão fazer com o Firmino. Se vocês fizerem... Firmino! Eu iria de 5. Gosto muito desse mesmo. Firmino! Jogou no Liverpool. Seria de 6? 5. 5? E tá bom. Cincão. Gilberto Silva. Invisible Wall. Bom, hein? Cara, Que fazia a coisa rodar, funcionar. Bom demais. Tá maluco. campeão da Premier League em 2004, né? Pilar fundamental dos invictos. Tem 2 títulos de Copa da Inglaterra, tem Supercopa da Inglaterra, né? Finalista da Champions. Como Shield, finalista da Champions. Depois ele foi jogar no Panathinaikos, né? Ganhou lá, mas não vamos colocar Ganhou o uma Panathinaikos. dobradinha. Mas não dá pra colocar tanto assim o Ganhou uma Panathinaikos dobradinha. na conta aqui. Cara, ele é fantástico no Arsenal a ponto dele formar uma dupla de volantes histórica com o Vieira. Mas, cara, diante do que tá tudo aí, cara, talvez ele seja o 0. Diante do que tá aí, talvez eu não ele sei, seja não. o 0. Quando você vai olhar muito pra conquista, né? É difícil, né? Em conquista, Eu acho que ele é tem mais menos... protagonista para as conquistas do Arsenal do que o Cafu foi para as conquistas que ele teve no Milan. Não sei. Na Roma, por exemplo, o Cafu jogou muito. Tem a Roma, título. né? Tem a Naquele Roma. título italiano, o Cafu era um dos Cafu melhores era jogadores do time. primordial, Eu Quer acho deixar que na tá aí- 2 e aí qualquer coisa a gente vai descendo, né? Se eu houver acho que vai ter que necessidade a gente ser, vai arrastando e ver onde vão parar o Gilberto e o Cafu. Que aí acho que só tem, na verdade, o Gilberto... Na verdade, acho que o 0 aí, eu acho que é o Miranda, na verdade. Mas, enfim. Mas é isso. Eu acho Quer que o discutir Gilberto- logo? Quer discutir logo? Eu acho que vai ser o Miranda, apesar do título, do gol do título.
dentro do Bernabéu. Ele tem La Liga também, Ele né? tem um título espanhol de Que é 14 e no ano anterior, na 12-13, ele faz o gol do título com uma Copa do Rei que o Atlético conquista dentro do Bernabéu. Aliás, o Atlético não ganhava do Real, acho que havia 15 anos, e ele, essa vitória, além da vitória, dá o título da Copa do Rei. Mas depois ele foi para a Inter, não jogou tudo aquilo que a gente imaginava. No Atlético, pelo Atlético ganhar poucos títulos, ganhou poucos títulos, acho que tem mais uma Copa do Rei, eu acho, no meio do caminho aí. Então, assim, eu acho que... Pseudo faz uma pergunta, o Felipe Luiz foi maior do que ele? Do que o Miranda? Eu não tenho dúvida, sabia? Eu acho que foi, porque o Felipe Luiz ainda foi campeão no Chelsea, né? Ele ficou uma temporada no Chelsea e ganhou 2 títulos. Mas ficou pouco tempo no Chelsea também, né? Ficou uma temporada e ganhou só. 2 títulos. Ganhou E volta pro Atlético Ganhou um Madrid. espanhol e uma Copa da Inglaterra. Que é o ano que ele vai com o Diego Costa, né? Com o Diego Ele Costa. vai O seu com tá o perguntando que ele tá dando a janela de troca, se quiser trocar Miranda por Felipe Luiz aqui. Acho que não precisa trocar, não. Tá. Mas eu Quer acho que o Miranda dificultar é a o zero. vida, né, Pseudo? Agora que a gente resolveu quem é o 0, aí você quer ferrar nós, é E isso? eu acho que quando você... Entendi. Apesar do título da Copa do Rei, lá dentro do Bernabéu, eu acho que talvez quando você vai pensar no grande zagueiro dessa geração, você vai pensar no Godinho, eu acho. Eu não sei. Talvez- Mas acho que- talvez a eu acho que- eu percepção... acho que fica do gol, dividido. principalmente por causa do gol contra o Barcelona. Godinho eu acho faz que um fica jogo- dividido. Eu acho que fica bem dividido. Eles dois formaram uma dupla absurda, então assim, mas acho que fica dividido. Mas o Godinho faz gol na final no título espanhol, o gol é 1-0 no Barcelona, gol do Godinho, e faz o gol do Foi a título. última rodada esse jogo, Última né? rodada. Última rodada, E foi. dentro do Camp Nou. Dentro do campeão. E faz o gol na final da E faz o gol Champions, na que final não da vira Champions, título. que não vira título depois por causa do Vai ter que ser, cara. Muita gente muito grande aqui, cara. Eu acho que o Miranda é Tá bom. 0 e o Gilberto Silva é 1. O 0, que nesse caso, dentro dessa lista, é o 29º maior brasileiro do futebol europeu. Maior ou melhor. Botaram o Miranda no 0. É porque você não viu que a gente não botou. Ô, irmão, a coisa foi feia. Jardel, Cara, os números do Jardel são um troço inacreditável. artilheiraço. Outro dia eu vi um corte dos números dele do Porto. Ele é... Porra, é mais de um gol por jogo com 108, se eu não me engano, 188 gols em 175 jogos. Que isso. Chuteira de ouro da Assim, UEFA 2 vezes, né? Máquina de fazer Chuteira gol. de ouro, foi artilheiro de Champions. Cabeceador No Galatasaray histórico. jogou demais também. Então, assim, eu acho que ele é pique careca ali, ó. Olha, pode ser mesmo, hein? Quer ver? Outro cara que se nasce hoje em dia, e muito na época era muito falado, só sabe cabecear, não sabe não sei o que mais. Cara, Era só isso não, mas Mas 9-9. Mas era exímio. 9-9. O cara tem uma temporada de ele 56 gols Pô. com o Porto. Queria eu que tivesse um centroavante que só fizesse gol de cabeça e fizesse 50 por temporada. Tá ótimo. Aliás, recentemente- E não era só isso o Jardel, óbvio que não. Aliás, eu Ó, recentemente... o Jardel tem 4 títulos portugueses, Olha isso. 3 títulos da Taça de Portugal, uma Copa da Turquia e uma Supercopa Europeia pelo Galatasaray. Que o Galatasaray ganha, se eu não me engano, é o que ganha do Real Madrid. E com, É a do... Não, essa é a Supercopa? Acho que é, né? e que é o com Tafarel. artilharias no caminho, É, né? artilharia. Ganha do Real Madrid. É, Ele ganha do Real Madrid no final, eu tinha razão. Ganha do Real Madrid, se eu não me engano, com 2 gols dele. Ele era bizarro. pô. Ele faz o jogo é decidido na prorrogação e ele faz o gol do título, o gol de ouro, na época do Salto. ainda Lembra? tinha o gol Você de lembra? ouro. Eu gostava do gol de ouro. Gol de ouro. Eu gostava do gol de ouro. Eu Não. gostava do gol de ouro. O gol de ouro é pra deixar todo me mundo pega, não. com as Eu calças gostava na do mão. gol de Pega, ouro. não. Eu gostava. Acabava acontecendo de muita prorrogação, ninguém sair pra jogar. Tudo bem que prorrogação, de maneira geral, é chato, tá? É, porque a Mas galera tem tá a- cansada. de maneira- Mas não chato. tem sido não, hein, gente? É. A gente tem A visto verdade que foi, prorrogação. qual foi agora? Foi Chelsea, Não, Barça Benfica e foi Inter. legal. Barça e e Inter. Foi agora no Mundial, teve outro. Palmeiras e Botafogo. Palmeiras e Botafogo, foi É, legal. então. Mas de maneira geral não é tão Pô, maneiro. o Mas o gol de Botafogo, ouro o é- Palmeiras e o Barcelona, e Inter e Barcelona lá foi absurdo. Foi, uma loucura. As prorrogações têm sido boas. A Dinamarca e Portugal na quarta de final da Nations, que foi uma Tomara porradaria que isso absurda. seja uma crescente das É. prorrogações. As né? prorrogações têm sido mais pegadas, não tem sido aquela burocracia, não. É. Mas uma parada, outro dia eu vi uma galera na internet, nesse lugar que estamos aqui, falando sobre o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo não joga mais nada, ele só te entrega gol. Então me entrega. Então me dá. Larga pra mim. Larga pra mim. Meu Deus do céu. Aí Larga! falavam isso do Haaland. O Haaland não sabe jogar bola, ele só sabe fazer gol. Tá bom, show. Porra, tá aí. Se aí ele faz 52 gols na temporada, só isso. Porra, então larga pro pai. Olha, eu ando cansado, sério mesmo. Eu tô cansado da internet, sério. É porque eu acho que tem uma galera que por amar muito o Messi,
E essa rivalidade foi muito forte, né? A galera, por amar muito o Messi, ela acha que ela tem que diminuir o Cristiano Ronaldo. E o contrário também é relevante. Tem uns fãs do Cristiano Ronaldo que adoram. Fazem o Messi. também. Pô, gente, pelo amor de Deus, pega a carteira de trabalho, entrega em algum lugar. Pega, vai lá, pega a tua carteira de trabalho, entrega, currículo. Monta um currículo e entrega, pô. É o seguinte, liga pra sua operadora e fala assim, eu tô cancelando meu plano. Por qual motivo? De banda larga. Por qual motivo? Eu não tenho capacidade de lidar com a internet. Eu não contribuo pra que a internet seja melhor. Então eu tô me Pô, é revoltante essa história, cara. Você quer nota 6? Se fizessem teste de capacidade para usar a internet, nossa senhora. Eu acho Será que o Pseudo passaria? Será que o Pseudo passaria desse teste? Passaria. Aliás, o Pseudo tem um bom perfil no Twitter. Só fala groselha. Mas muito bom. Mas é bom mesmo. O Pseudo é inteligentíssimo. Notas para o Jardel. Cara, eu só tenho um ponto. De talvez a gente tá punindo caras campeões de Champions ali. Como o Cafu, por exemplo. Não o Cafu tanto, mas Júlio, Firmino, esses caras ficarem atrás do Jardel. E do Careca também. Então, mas é porque aqui a Champions, É uma parte, né? ela é uma parte, né? Pô, o Jardel foi artilheiro de tudo que ele pode imaginar, né? É, porque eu acho que tem muito o fator da idolatria, E como protagonista. De caras que são lembrados como protagonista, talvez antes de outros que ganharam até mais. Que ganharam Champions e tal. Né? Acho que é isso. Deixaram o uma Jardel marca ali. era o protagonista do time, né? E foi de todos, né? Tá bom. Eu acho que a linha é legal com E o Careca. artilheiro de Champions também, porque, por exemplo, o Jardel é artilheiro de Champions, gente, né? Então, assim, ele não ganhou Champions, mas ele é artilheiro de Champions. Quer ver? Cadê? Vê aí, pra gente passar artilharias, Juninho, que é outra dor de cabeça que nós vamos ter aqui também. Outro gigante também, Juninho Pernambucano. Nossa Senhora. Ele é 2 vezes vice-artilheiro de Champions, por exemplo. Né? Então, assim... Deixa eu perguntar, sem querer induzir. O Juninho não alinha muito com o Alex? Eu acho que o Juninho, cara, tem Ou fica pouco? Eu acho que fica pouco. Eu acho que fica pouco, porque o Alex foi para um time que já era gigante na Turquia. Tá. O Juninho foi para um time que antes dele tinha 0 títulos franceses e depois dele tem 0 títulos E que ano franceses. que vem vai jogar a Série B por causa de problemas financeiros. Se não reverter a decisão, O vai jogar. Textor ontem entregou. Né? Isso. Estamos gravando no dia 30 de junho, né? Textor entregou o controle para o Michael Kang, que foi CEO do Bayern durante muito tempo. E acho que a executiva que cuidava do feminino vai cuidar do masculino agora, né? Como se fosse uma diretora de futebol. Cara, tu imagina se isso é no Brasil. O cara vem, compra a SAF. Tudo bem que o Leão não estava no seu melhor momento, né? Mas vai e compra a SAF. 3 anos depois, ele entrega a direção dessa SAF na Série B por problemas financeiros e fala, pô, vou lá cuidar do Botafogo, vou dar mais atenção ao Botafogo. Mas é que eu acho que não foi essa pegada. Eu acho mas é o que tá na declaração. É o que ele disse. É o que ele diz. Mas é que na verdade... Podemos não achar, mas é o que ele diz. Então, mas é que na verdade ele tá sendo inteligente de tirar a imagem dele para ver se o problema sou eu. Se o problema sou então eu, exatamente. Tô saindo. Ele tá falando isso para ver se tenta reverter. Porque acho que a figura dele não tá com muita rejeição. Com muita rejeição lá. Então, o senhor tá dizendo aqui no ponto. Ele é o Dom Pedro I do futebol. Deu ruim lá na França, ele veio pro Rio de Janeiro. Gente, viu? Você elogiou. Não, Dom Pedro não. Então ele é o Dom João, pô. Dom João VI. Dom João, pô. Dom João VI. Dom Pedro não, Dom João. Dom João VI. Que deu ruim lá deu ruim na França, veio... porque vieram juntos na caravela, né? Ai, meu Deus. Aí depois os caras ficam putos, com razão das barbaridades que a gente fala aqui. Toda hora que é meu Deus, eu sou biólogo, vocês falaram merda do início ao fim. Algumas a gente corrige a tempo, outras a gente não tem capacidade sequer pra corrigir. Exatamente. Eu acho que vou voltar pro Juninho. Cara, o Juninho tem uma questão que pra mim é muito central, que é, cara, praticamente colocar o Leão no mapa. Cara, você colocar o Leão no mapa, e estamos falando colocar o Leão no mapa, não é tipo assim, pô, tá jogando aqui uma fase de grupos de Champions. Cara, o Lyon tirou o Real Madrid em Champions com o Juninho. O Lyon fez campanhas muito legais. E, cara, estamos falando de um cara que você pensa no Lyon, você pensa no Juninho. É o maior ídolo, talvez, desse clube. É o maior ídolo. Era aquela época que o Real Madrid não superava o fantasma das oitavas. Isso aconteceu, tá, gente? O Real Madrid todo ano caía nas oitavas da Champions. É loucura. Aí chegou 6 anos seguidos. 6 anos seguidos. Aí chegou a fase que ele todo ano ganhava a Champions. Só isso. Era a busca pela 10ª, né? Que aconteceu em 2014. O Real caía nas oitavas toda hora. Um pesadelo pra eles lá. Vocês têm um bom ponto, né? Ele transformou o clube numa potência enquanto ele esteve lá.
Né? O Alex já pegou, o Fenerbahçe era imenso. Né? Vocês têm um bom ponto. Dá pra botar na 6 ou vocês querem 7? Pô, eu acho que o Juninho é mais 6 Que os 6 que os estão 6. aí, né? Porque, cara, é histórico. O Juninho é um negócio de maluco. Pô. Ele pode ficar no topo da 6 só simbolicamente, de repente. Porque se for, ou então, a gente arrasta a galera e deixa ele sozinho na 6. Não sei. Será que vai ter Entendeu? essa necessidade? Talvez vai ter mesmo. Arrasta da 6 pra 3 e deixa ele ali, Talvez tenha essa necessidade, sim. né? Vai faltar nota. Porque realmente ele foi mais histórico do que Careca e Jardel Se a foram. gente tá colocando como história, assim, do que Foi fez, ainda pô, mais, né? Porque no caso do Careca é o Maradona. O Juninho do Napoli era o Maradona, né? No caso. Acho que você tem um ponto mesmo. Eu faria esse movimento. Tá bom, então beleza. E o Kaká? Seu Ricardo, hein? Pô, campeão de Champions, melhor do mundo. Nossa, fora outros títulos também. Kaká é sacanagem. Meu Deus do céu. Mano, Vai rolar. piorar bem essa reta final desse Vai programa, hein? rolar legal. Nossa, Bem, mãe. bem. Já estamos preocupados. Vai né? rolar Enrolar maneirinho, muita velho. coisa, vai. Cara, Então, pô, o cara foi melhor do mundo. O cara chega no Milan pra ser emprestado, entre aspas, fica no clube, já toma a vaga do Rui Costa, vira titular absoluto. É importante em vários títulos. Depois, a sequência da carreira dele é melhor do mundo, inquestionável, né? 4 anos seguidos como seleção da FIFA. 6, 7, 8, 9. Então, assim, num nível absurdo. Faz um mata-mata de Champions absurdo, assim, dele ser o cara que fazia tudo no time, né? Ele tem uns 2 ou 3 gols que ele pega a bola no meio campo e vai parar dentro do gol. Então, assim, é uma coisa fantástica. E ali, assim, não dá pra ficar menos de 8, eu acho. Eu acho que O melhor do mundo, pô. Na conta aqui, tu ter o melhor do mundo faz muita diferença. Tem o Real Madrid na conta, né? O Real Madrid, ele vai pro Real Madrid depois já com muitas lesões, né? Sofrendo com a questão do pubis. Ele joga a Copa de 2010 com uma lesão no joelho também. Acho que o Kaká foi um cara que... Como o Kaká sempre foi muito técnico, tá? Não é como se o Kaká não fosse um jogador extremamente técnico. Mas a explosão dele, a velocidade dele era uma parte central do jogo, né? dele. Então você pega aquele gol que o Brasil faz contra a Argentina no amistoso, no Etihad Stadium, se não me engano. Não, Etihad não. No Emirates Stadium, Brasil e Argentina, que o Messi sai correndo atrás dele e ele não consegue, não chega no Kaká. Aquilo ali era o jogo dele. É que ele aliava essa velocidade com uma técnica surreal. A chapada no ângulo dele era muito efetiva. A finalização dele era muito efetiva, ele era um bom driblador. Mas é isso. Cara, o Kaká, eu acho que vai ter que baixar a gente, cara. Porque o Kaká é melhor do mundo, gente. Meu Deus. O cara é o protagonista da conquista. Não tem... Por exemplo, com o Dida. O Dida é gigantesco, mas o Kaká é o protagonista, é o dono, é o título. É o melhor do mundo. Eu acho que dá pra baixar o Dida e colocar ele na 8. Então baixa Elber e Alisson pra pode 6, ser. o Dida pra 7 e ele E na ele 8. na 8. Ou baixar Dida e Casemiro. Não, acho que o Dida. Tá, acho que dá só pra ficar Dida. junto com o Casemiro. Por causa da quantidade de conquistas do Casemiro. Né? E o Daniel não dá pela quantidade de conquistas. Luizão. É ídolo do O Benfica. Leizão é uma bandeira do Benfica, né? Mas ganhou muito em Portugal, não conseguiu quebrar lá a maldição do Bela Gutmann na Europa, né? Decidiu 2, não decidiu 2? 2 Europa League? Acho que decidiu uma contra o Chelsea e uma contra o Sevilha, se eu não me engano. Decidiu 2 Europa League, não conseguiu, mas dentro do coisa ganhou todos os títulos possíveis. É uma bandeira a ponto de hoje ser alguém que trabalha no clube, né? De tão respeitado que é. Então, assim, é muito relevante. Acho que tem uma pegada ali um pouquinho menor da do Alex, né? É menor. Né? Cabe nessa 2, Acho então? que cabe na 2 junto com o Cafu. Decidiu 2 finais seguidas, né? Finais, Inclusive. 13 Sevilha, e né? 14. Chelsea e Sevilha. Chelsea e Sevilha. Então, 2. Aí vem outro problema, ó. Marcelo. É o campeão Marcelo. de Champions como titular, né? Como titular não, como capitão. Como capitão. É o único Mas não era titular. brasileiro campeão de Champions como capitão, mas não até era o titular. Marquinhos, ele não era titular, agora o Marquinhos é o primeiro capitão titular. Titular, Tá. Não é junto ali do Casemiro? Eu acho o Marcelo maior que o Casemiro. Acho que o Marcelo vai ser maior que o Casemiro, como um todo. O Pseudo tem um ponto aqui sobre capitania. Protagonismo. É que, não que isso tire o brilho e tal, mas é que o Real Madrid tem um critério casa. lá de tempo de casa.
Tanto que o pra Nacho capitania. foi capitão... Mas, só pra deixar, dentro desse critério, você ser o cara com o maior tempo de casa no Real Madrid é uma loucura, É tá? meritório também. É uma loucura. Claro. Estamos falando do maior clube do mundo. Você ser um cara com o maior tempo de casa jogando... E o Marcelo foi ele foi o parceiro do Cristiano... Já que a gente falou que o Daniel foi o parceiro do Messi em vários momentos, o parceiro do Cristiano Ronaldo em vários momentos era o Marcelo. Não era só o cara que comemorava com o Marcelo fazendo "ai, se eu te pego". Era também o cara que dava um monte de assistência pro Cristiano Ronaldo, que entendia o jogo da bola aérea, do cruzamento pro Cristiano Ronaldo. Pô, o Marcelo é sacanagem. Eu acho que ele pode ficar nessa 8 aí, não? Tem que ficar. Vai vir Roberto Carlos, né? Tem Ronaldinho. Neymar. Vai ter que ser. Caraca, que programa, Que programa bizarro. difícil. Põe ali na 8 e a gente vai vendo. Vamos lá, vamos seguir. Marquinhos. Lembrando, o Marcelo tem 5 títulos de Champions, né? Cinco No títulos. primeiro ele tava no banco pro Coentrão entra na prorrogação. Ainda na época do Mourinho. Ou durante tempo, o jogo, acho. e faz o segundo gol. Faz um gol na prorrogação. O gol na prorrogação. E em 2022 ele já era reserva. Reserva entrava muito raramente. esporadicamente. Muito raramente. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Marquinhos. Caramba, cara. Atual campeão. Eu acho que a Champions dá uma mudada boa nele aí, né? Muita coisa. Minha E nossa. ainda mais a Champions que ele fez. É. Não é campeão da Champions de sacanagem. Campeão da Champions jogando pra caceta. Cara, descer o Elber e botar ele na 6? Acho que não. Eu não compro, não. Acho que o Elber é maior. E falei, Tu acha Mourinho, o Elber não, foi maior? Ancelotti. Cara, o cara é Marcelo Hall da campeão. Fama do Bayern de Munique. O cara é campeão de Champions também, assim como o Marquinhos. Então tem que entrar na 7. O Elber? Subiu o Elber? Não, Marquinhos. Não, eu acho o Elber maior que o Marquinhos. Ah, tá achando Também maior acho. que o Eu acho o Elber também maior acho. que o Marquinhos. Então, Eu acho que o Marquinhos, a 5 vai manobrar o Marquinhos aí. Hein? Vai ter que ser, vai manobrar pra 5. caraca, mano, que esse programa vai Que ser... dificuldade. Tá, 5 então. Tem uma boa pergunta que o pseudo dos faz, a provocação. Firmino ou Marquinhos? É difícil. O Marquinhos tem uma outra final de Champions, né? Jogando com o Thiago Silva. Cara, é uma parada. O Marquinhos ganhou a Champions entrando o Pátio pra jogar do lado dele, que é um baita de um zagueiro, mas é um jovem, né? É ele que é o dono da defesa, que organiza a defesa por ali. É difícil, cara. Ai, deixa eu pensar. Eu acho que talvez. Não sei, cara. Caraca, eu não sei. Assim, já vai ter que ir descendo, né? Cafu e Luizão tem que ir pra 1. Não tem o que fazer, porque tem que fazer. o programa é completo hoje. É isso. Alex e Falcão. O Alex e Falcão descer pra 2. Cara, o Júlio César, o Fernandinho e o Firmino vão parar na 3. Isso é inacreditável, cara. Uma tristeza. Não tenho nenhuma certeza disso. O que mostra como sai jogador bom daqui, né? Vamos falar a verdade? Pô, Enfim. cadeira. O que é o Marquinhos? 5? Bota... Acho que o Marquinhos 4 ou 5, né? Eu ainda acho que o cara. Eu acho que Careca e Jardel ainda- tá alto. Você acha alto? É? Tô achando alto ainda. Careca e Jardel? É. Quer descer eles pra 4? Eu tô. Mas aí põe o Marquinhos à frente deles? É difícil, né? Eu acho que o Marquinhos também não, não, eu né? acho que o Marquinhos não fica à frente Bota deles. o Marquinhos na 4 Põe o mesmo. Marquinhos na 4. Beleza. Isso aí. Aí, A gente pode eu discutir subi- até se sobe alguém da 3. É, isso que eu ia falar. Talvez o Bob. Mas é que vai ter Mas acho que qualquer um da 3 é muito grande também. É, muito grande, Cara, eu acho que talvez os 3 da 3 são maiores que o Marquinhos. Tu acha? Tá, pode ser. Troca O aí, Marquinhos então. tá construindo história ainda. Tá bom. Eu pego, tá? Pô, o Fernandinho é muito histórico, cara. Eu pego. Caraca, que troço difícil. Dificílimo. E o Neymar? Não vou falar mais do Não Neymar. vou falar mais do Neymar. Neymar. E o Neymar? Agora o craque Neto tem um outro algoz, né? É o Memphis. É o Memphis Depay. Então ele tá deixando o Neymar um pouco mais na calada. Maior artilheiro brasileiro da Champions. Maior Cara assistente que mais deu brasileiro da assistência. Champions. Porém, Multicampeão com o Barcelona. Porém. Multicampeão com o PSG. ele tem 2 temporadas, as primeiras do Paris Saint-Germain, de um nível de futebol, assim, exuberante. Mas num clube que não conseguiu o principal objetivo enquanto ele esteve lá. Esse passo que ele deu, do qual dizem que ele se arrepende, do Barcelona pro PSG, não vai diminuir a nota dele aqui? Mas, pô, o nível de protagonismo que ele teve no título do Barcelona é muito grande, cara. O cara é o artilheiro da Champions junto com o Messi e com o Cristiano Ronaldo.
Não é qualquer Fazendo um besteira. montão de gol no mata-mata. Fazendo gol em quase todos os jogos, né? Das quartas pra frente. Ele faz gol nos 2 jogos contra o PSG, gol nos 2 jogos contra o Bayern de Munique e gol na final. E tem uma outra coisa pra gente avaliar, que pesou positivamente, favoravelmente para alguns aqui, idolatria. Ele não construiu nesse nível, né? Ele não construiu. Ele Na ia Europa, ser ídolo né? do Barcelona, muita coisa. Acho que sim. Ele seria um ídolozaço do Acho que Barcelona. sim, acho que sim. Acho que não virou. Uma nota difícil, hein? É difícil. Nota difícil. Neymar é uma nota difícil. Você tem argumentos sólidos, positivos, né? E, por outro lado, você também tem. Mas assim, ele é o cara, jogador verdade. brasileiro, rosto de jogador brasileiro na Europa. O cara mais caro da história. O cara mais caro da história é muito grande. Se eu sugere um movimento aqui, subir alguém da 6 e colocar o Neymar na 6. Pra mim é pouco. Talvez o Neymar... O Neymar tem que ser 7. Né? 7? O Neymar vai ter que ser isso aí. Então, um movimento menos ousado. Já tem vaga, põe na Porque 7. na verdade, eu só tô olhando pra 8. É que, na verdade, a gente tem a percepção que a carreira dele foi menor, na Europa foi menor do que a gente achava que Menor poderia do que ser. Poderia ser, Essa claro, percepção tá claro. me colocando uma dúvida com relação aos outros caras que estão à frente dele. O Kaká foi melhor do mundo Certo. e protagonista do Milan. Mas durou talvez até menos tempo nesse protagonismo que o Neymar. O Neymar vamos botar de 2014 até 2022? Dá pra colocar dentro disso? Porque tem o Super Agosto em 2020, tem mais... 2020, a fase de grupos da Champions, pré-Copa de 2022, ele e o Messi jogaram uma barbaridade, Muita coisa. né? Muito, muito. Então vamos colocar o Neymar com protagonismo na Europa até a fase de grupos da Champions de 2022, né? Isso. Porque depois disso, depois do Depois disso, mata-mata, eles se machucou e arrastam. acabou. Eles se O pós-Copa de 22 do Neymar é só lesão. Nós estamos falando de 8 anos aqui, né? Entre 14 e 22. Puxar um pouco para ali, 7 anos e pouquinho. O Kaká, não sei se durou isso tudo, como o cara. O cara é o maior artilheiro brasileiro da Champions. Mas ao mesmo ele tempo... foi artilheiro mas da nesse Champions. ponto aí a gente tem que colocar que o Neymar não estava minimamente saudável, né? É que aí a gente já tá falando lá na pegada do Neymar hipotético, né? Sim. O Neymar do PSG não é o Neymar que jogou pra caramba quando esteve em campo, mas esteve mais fora do que dentro, No quase. mata-mata não apareceu tanto. Toda a parte lá de fevereiro, a única vez que ele não estava machucado na hora da decisão da temporada foi pra final, né? Então, assim, e ele é importante desde as oitavas. porque, né? assim, Final é do Borussia punir e tal. muito o Kaká de dizer, pô, o Kaká durou pouco tempo. Mas beleza, o Neymar também, o tempo que a gente imaginava que ele seria no PSG, ele nunca estava à disposição, né? Não, sim, é verdade. Né? Isso é uma verdade. O meu ponto é se o PSG também não pune tanto, porque o Neymar, tem a virada do 6-1, que é muito Tudo impactante. bem, mas então, Tudo mas bem é que que não vira título, né? Mas que, Ela seria até maior. ainda é na fase Barcelona, né? Que tá na Europa, né? Não, tudo bem, mas o que eu tô dizendo a gente fala assim, o auge do Kaká no Milan durou pouco. Sei lá, 2005 até 2008, né? 2007, 2008, Só que, se a gente for considerar que no PSG você não pôde Mas o contar Kaká com o no Real Neymar... Madrid também não. O Kaká no Real Madrid foi menor do que o Neymar no PSG. É isso, mas o que eu tô dizendo é você também não exatamente deu pra isso. contar com o Kaká no Real Madrid. Então, mas aí você fica 2 auges pequenos, né? O Neymar de 13 a 17 até ele sair, o Kaká de 5 até 8 até Tenho ele dúvida sair. se o auge... Eu acho que teve lesões, mas não tenho dúvida se o auge do Neymar foi só até 17. Acho que o Neymar no PSG jogou bola em vários momentos. Jogou, no mata-mata, mas não tava no momento importante da temporada, ele nunca esteve, só teve uma vez. Perdeu vários mata-matas. Perdeu. O primeiro, né? O primeiro ele já tá machucado, é o... Contra o Real Madrid. Quinto metatarso, né? Que ele Contra o Real Madrid, O Cristiano Ronaldo faz gol lá no Parque dos Príncipes. Aí ele perde aquele do United. Verdade, eu tenho dúvida, cara. Tenho dúvida com o Kaká com relação a isso, porque tendo o Kaká do Real Madrid também, que foi... Se não foi a maior contratação da história do futebol, foi uma das maiores contratações à época da história do futebol. Chegou ali junto com o Cristiano Ronaldo. Eu tenho dúvidas de um cara, repito, é um cara que nesse recorte aqui, que é brasileiros no futebol e brasileiros na Champions, estamos falando de um cara que é o maior Brasileiros artilheiro. na Europa. Eu acho que aí a diferença acaba sendo que um foi bola de ouro e... né? Não, acho que isso Acho que mata. é isso. O outro não foi bola de ouro também porque talvez tenha vivido na época de Cristiano Ronaldo E e Messi. sanduíche Paciência. ali. Mas na época de Cristiano Mas o Ronaldo Kaká foi o último antes dele. Né? E Antes tinha os dele. dois. E tinha os Afinal, dois. tinha Messi e Cristiano Ronaldo. Exatamente. Acho que o Messi é o segundo e o Cristiano é o terceiro. Acho que é o contrário. Irmão, Acho que o Cristiano é segundo e o Messi é então- terceiro. olha essa última fileira aí. Porra, isso aí é Isso é brincadeira. hein? brincadeira. Vamos lá, vamos ver o que dá pra fazer. Isso aí dá pra gente ficar mais 1 hora, mas não vamos fazer em mais 1 hora. Rivaldo. Só vendo aqui, melhor do mundo da FIFA em 2007. Messi segundo, Cristiano terceiro. É mesmo? Kaká primeiro, Messi segundo, Cristiano terceiro. Eu jurava. Drogba em quarto
e Ronaldinho Gaúcho em quinto. Olha a isso. última grande temporada do Ronaldinho com a camisa do Barcelona. Meu Deus do céu, estou tenso. Vamos lá, Rivaldo. Meu Deus do céu. Caraca. O que nós vamos arrumar? Meu Deus. Bola de ouro, melhor do mundo, né? No caso. Bola de ouro e melhor do mundo. 99. Bicampeão de La Liga. É. Então, ele tem joga uma muito muito no banco, né? É importante que se diga. Né? Tem a Champions que ele do Rui ganha no Costa. Milan, ele era reserva, né? Entra na final e tudo, entra em alguns momentos, mas ele era reserva. Joga muito no La Coruña, tanto é que é vendido no Barcelona. No Barcelona, ele não ganha Champions pelo Barcelona, mas joga num nível absurdo a ponto de ser melhor do mundo sem ganhar Champions. E no Milan, ele já não acontece, depois vai lá pro Olympiacos, ganha título, depois vai lá pro AEK, ganha título, se eu não me engano também. Mas eu acho ali que ele ficar atrás do Juninho, do Elber e do Alisson não dá. Cara, bola melhor do mundo. O cara é melhor do mundo, né? Acho que tem que descer Alisson alguém vai cair. tem que descer alguém da 6 e botar ele ali na 6. Vai voltar o Alisson pra esse lugar dele aí. Beleza. Ou o Elber. Acho que Alisson. Pai do céu. Cara... Nessa hora, mal ou bem, o goleiro acaba perdendo. Pago o pato. O goleiro, como diria Goleiro sofre. o democrata Bruno Formiga, goleiro não pode ganhar prêmio individual nenhum. Isso aí é fantástico, né? Sempre equilibrado. Sempre o maior representante do ódio do bem que existe na face da Terra. Roberto Carlos. Pelo amor de Muito Cristo. grande. Ai, Jesus. Aí já começou a enrolar. Né? Ai, Jesus. Cara, não estamos falando de um cara que foi, salvo engano, terceiro, tô procurando aqui. Terceiro Segundo da melhor jogador. Segundo lugar do melhor jogador do mundo da FIFA em 97 pela Inter. Pela Inter. Não era nem pelo Real ainda, porque a gente pensa o Roberto Carlos no Real Madrid. O Roberto tem 2 segundos lugares. O Roberto tem 2 vice da Bola de Ouro. Pode olhar aí. 2002. 2002. Isso. Não, é que um é melhor do mundo pela FIFA. Ah, tá. 97 é FIFA, 2002 bola de ouro. Isso. Caraca, ele é lateral, conseguiu ser bola de ouro. O cara é tricampeão de Champions, sendo importante em quase todas as Titular conquistas. do Real Madrid, 15 anos, ganhou todos os títulos possíveis, ganhou do mundo, Copa do Mundo, assim. Ai. Aí a dúvida é... Roberto é maior que o Marcelo? Eu acho que é. Essa é acho a que é. grande dúvida pra mim aí. Os Pra essa três, 8, entendeu? os dois têm 3 títulos como titulares. Só que o Roberto só tem 3. O Marcelo ainda bota mais 2. Eu acho que o Marcelo de 14 ele era titular, no meio da campanha perdeu a titularidade. Foi titular? Foi reserva? Exatamente. Difícil, né, cara? Eu acho que o Roberto Carlos foi mais inquestionável que o Marcelo, embora o Marcelo tivesse mais habilidade, dito pelo próprio Roberto Carlos, né? Eu acho que o Roberto Carlos foi mais dono da posição, assim, inquestionável por mais tempo. Eu acho que essas campanhas de bola de ouro aí, elas acabam pesando pro Roberto também. Dá pra largar na 9? Eu acho que sim. Eu acho que dá, né? Mas o que vocês estão olhando aí pra frente, a 9 não vai encher, não? Eu acho que dá. É? Acho que dá. Tá. Acho que cabe na 9. Romário, que foi incluído aqui ao longo desse de 0 a 10. Tá do meu império. Assim, eu acho que o Romário Caraca, mano, que programa difícil. Vamos lá, quem vai cair pra 3? Fernandinho e mais quem? O Romário tem artilharia de Champions, né? Artilharia de Champions, tem título pra caramba no PSV. No PSV? Tem um título espanhol, que ele chega no Barcelona e diz que eu vou ser campeão espanhol fazendo 30 gols, e faz 30 gols. É o Barcelona 94, que pra muitos um dos melhores times do Cruyff, se não o melhor time do Cruyff, que não ganha Champions. E perde a Champions de goleada pro Milan. 4-0. Mas é melhor do mundo jogando lá, tudo bem que muito impactado pela seleção, mas ele é melhor do mundo jogando lá. Então, assim, o Romário, pra mim, ele tá numa pegada do Rivaldo ali. Do Rivaldo? Acho que o Rivaldo é maior, não? Acho que não, cara. O Rivaldo foi melhor do mundo muito pelo que joga na Europa, né? Pelo que joga. Joga na temporada. Mas, cara, o Romário, o que ele faz na Holanda, o que ele faz no Barcelona também... É que ele volta pro Brasil, né? Na Europa ele fica há quantos anos?
Pegar Ele aqui. fica de 88 até 94. Fica ele 6 anos, né? Ele, Direto, vai, né? ele vai no meio de 88, se eu não estou enganado, vê aí, se é meio de 88 ou meio de 87. Acho que é meio de 88. Ele vai no meio de 88. É no meio de 88 e volta em janeiro de 95. E aí depois né? ele volta pro Valência ainda, né? E volta Ele dá pro uma passada, Valência, né, faz de novo alguns no Valência. golzinhos ali e tudo. Vamos lá, não adianta, vai ter que fazer lá. Fernandinho vai cair para vai 3 e aí é decidir um ou outro aí. Acho que o Romário, com Careca e Jardel, vai ficar à frente. É, Então pelo menos um cair, né? Acho que vai ter que ser... Ai, meu Deus do céu. É um sofrimento, cara. eu cairia o Jardel. Tá bom, vai. Ok. Como diria a famosa frase, não tem ombro, E né? dali eu cairia Vamos em frente. o... Eu acho que o Romário tinha que ser 6, cara. Mas quem você derruba? Pô, eu acho que o título da Champions do... O título da Champions, não. O fato do Juninho colocar o Lyon no mundo como um grande ídolo da história do Lyon. Ele é o grande ídolo, é o Pois maior é. jogador. Isso pesa mais O ou Elber menos? tá no top histórico do Bayern de top Munique. 20. Do Bayern de Munique. É. Eu não sei se vai dar, não, pra tirar alguém das 6, hein? É. Pode ser. Difícil. Difícil, muito difícil. Vai ter que ficar na 5, nosso baixo. Pô, tipo assim, eu tenho pouca certeza da maioria das notas que a gente tá Eu também, não tenho nenhuma. Da Essa daí maioria. eu tenho, Não, que o Ronaldinho é o 10. Protagonismo, Pra título. mim, eu acho que o Ronaldinho... Pra mim, eu tenho que o Ronaldinho é o 10. É, Eu acho. temos Porque, o 10. embora É a tenha soma sido de assim, tudo. ele joga muito no PSG já, né? Apesar de não ter títulos, ele joga muito. E no Barcelona, ele vira o imaginário do futebol magia e tudo, e consegue títulos coletivos, títulos individuais. Eu acho que pra mim ele é o 10, cara. Como a gente não pesou tanto números de títulos, número absoluto de títulos, por exemplo, o Neymar, se a gente fosse pesar número absoluto de título, ele obrigatoriamente teria que estar na 9. O Neymar, porque é muito título, né? Pelo PSG, ele varetou Não, todos mas os aí eu anos não que sei ele se, esteve lá. mas eu não sei se ele pegaria, porque o Casemiro e o Marcelo talvez Casemiro e tenham mais Marcelo título do que... Pode ser. Em número tinha mais título que o Neymar. É que eu comecei olhando pela 7. Mas o mesmo se aplica a Casemiro e Marcelo. É. O 10 teria que ser um dos dois. Ou o Daniel Alves também, que tá ali, Roberto Carlos. É. Mas como o protagonismo foi muito utilizado no programa, Isso. como a gente utilizou... Pô, o Kaká, por exemplo. O Kaká vai ter menos título do que vários outros, mas o cara foi o protagonista, foi o bola de ouro. O Barcelona, pra muita gente, foi, entre aspas demais, refundado pelo Ronaldinho Gaúcho, porque tava há muito tempo num ostracismo, né? Teve aquela... Pós ali, Rivaldo, em 99, tava uns 5, 6 anos batendo cabeça, que o Riquelme foi lá, não deu muito certo, e etc. O Ronaldinho vem e ele vira... O maior ponto do Ronaldinho é o seguinte, ele vira o expoente do que é o futebol brasileiro na Europa. Ele vira o expoente do joga bonito. Isso. Ele vira o expoente do que... O que o futebol do Brasil tem de melhor é o Ronaldinho Gaúcho. É, porque eu acho que é isso, né? É conquista, é idolatria e é jogar bola. E o que ele jogou lá foi brincadeira. Quando você pensa em futebol brasileiro no continente dos caras, qual é o nosso estilo? É o tal do samba futebol, que eles adoram essa expressão, samba futebol. É baseado muito no Ronaldinho. Ronaldinho e Neymar foram os últimos a conseguirem levar um pouco disso pro futebol europeu? O Vini não tem essa característica, né? Não é esse É característica jogador. de jogo, não é nem capacidade ou não capacidade. Característica do jogo Vini não não tem. é esse cara, Rodrigo não é esse Não, cara. não é. Né? Hendrick não é esse cara. Talvez o Estevão, se desabrochar, né? Possa levar um Vai pouco ter que subir disso. muito Mas tem que de subir nível. bem. Muito de nível. Então é o 10 o nosso É o Ronaldinho? 10, pô, é o 10. É o Eu 10. acho. Muito bem, então não vai ter briga pro 10, ele já vai lá para o topo. Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo tem um pouco dessa pegada, né? Embora ele não seja... Nunca ganhou Champions, tem poucos títulos na Europa, né? O maior título seria a Copa da UEFA, né? O Pela título Inter. pela Inter, é o maior título, acho que é isso. Tem alguns títulos holandeses, tem Copa da Holanda. Tem uma Copa na... Uma Copa, né? na- Nem no o PSV. espanhol, holandês não tem. Ele não tem título nacional, então isso... Tem pelo Real Madrid. Pô, isso joga. tem pelo Real Madrid. Tem dois pelo Real Madrid. Tem dois. Ah, tá. Dois? Tem dois. La Liga 03 e A 03, joga metade da La Liga 06 07. Vai pro Milan. Então, assim, ele acaba ganhando só... Acho que em termos De de conquista título... ele fica atrás de vários. Aí. Lógico que ele tem 2 anos da carreira dele ceifados por lesões de joelho gravíssimas, né? Então, assim, mas
a magnitude do que ele fez, aquele Barcelona, de pegar a bola no meio campo e parar dentro do gol. Aí depois ganha o apelido de fenômeno na Inter de Milão, fazendo aquilo, embora não tenha sido reconhecido de títulos, né? Mas o fenômeno que ele faz. Então, assim, é muito grande. Durante muito tempo a gente tinha, embora a carreira em títulos não seja muito grande, a carreira em termos de marca é muito grande, cara. Pô, eu acho que tem um outro ponto, que é, se a gente falou isso pro Rivaldo, o Ronaldo é 2 vezes o melhor do mundo pelo que ele faz na Europa, Pelo que ignorando a faz na seleção. Europa, 96, 97 é só o que ele faz na Europa. Não tem Copa do Mundo. A outra é a Copa do Mundo, né? A outra é 2002 é a Copa do Mundo. Mas, por exemplo, o Romário. Romário foi bola de ouro em 94, tendo um auxílio gigantesco numa Copa do Mundo ao lado. Exatamente. Ele tava na Europa, mas é a bola de ouro que... O que ele faz na Europa é muito grande também. Também. O que ele faz no Campeonato Espanhol é absurdo. Também. Mas é um ele auxílio. talvez ganhasse. Talvez ele ganhasse, mas... O Ronaldo, 96, 97, no Barcelona, é só o que ele faz na Europa. E ele é artilheiro depois da La Liga no Real Madrid, ele é campeão... a gente precisa colocar em perspectiva de novo. Ganhar a Copa da UEFA em 98, se não me engano, né? Que é a Copa da UEFA de 98, não é ganhar a Liga Europa em 2025. É diferente. As vagas da Champions eram menores, tinha bem menos gente, era muito mais difícil chegar lá. O time que ia para a Copa da UEFA era... O time que ia para a Copa da UEFA naquela época, hoje está na Champions, por exemplo. Com certeza. Então, era uma... A distância de qualidade da Champions de 98 para a Europa League de 98, ou para a Copa da UEFA de 98, era muito pequena. Porque hoje, os times que iam para a Copa da UEFA de 98, hoje estão na Champions. Então, assim, era uma competição menor em termos de tamanho. Então, que é o exemplo disso, muito velho, grande. que você está falando? Hoje, a Juventus, quarto colocada no campeonato italiano, vai à Champions. E aí você vai falar, pô, o Juventus tá meio mais ou menos, tal, não é grande coisa. A Inter ficou em terceiro no campeonato italiano e foi pra Copa da UEFA. Porque só iam dois, E o Parma foi na pré... Só iam 2 dos principais campeonatos. Só o campeão ia direto. Exatamente. O Parma, que era depois o Parma do Buffon, do Cannavaro, do Thuram, etc. Ele ficou em segundo. Outra realidade. Outra realidade. Que nota pro fenômeno? Eu acho que é 9. 9, será? Tô na dúvida. Eu acho que tem na 8 maior. Tô na dúvida. Marcelo, talvez. Eu acho que pela relevância 2 do vezes que bola fez, de ouro, né? Difícil demais, velho. Não dá, né? Quantidade de título talvez eu não acho pese que a tanto. relevância, os gols que ele coerente. pega lá, pô, os gols dele no Barcelona rodaram o mundo, pega a bola no meio campo, vai parar dentro do gol. Depois ele vira Ninguém o pegava, fenômeno, acho que é E isso. na arrancada, na explosão, ninguém pegava. O grande ponto aqui é que a Champions é uma parte do que a gente tá falando, não é tudo. Porque o maiores brasileiros da Champions está lá. O Ronaldo não tá em Champions. Não tem tanto. Mas é 2 vezes bola de ouro pelo que ele, melhor do mundo pelo que ele faz lá. Eu tenho dúvida, mas... E a maior passagem dele na Champions é ele sendo aplaudido de pé pelo Old Trafford. Até na Champions, que ele não ganhou, não foi artilheiro, mas tem uma... Tenho dúvida com o Marcelo, tá? Mas tudo bem. Vamos em frente. Sávio. Tricampeão, né? Fez história lá, hein? Ele fez história, mas ele nunca foi protagonista, né? Nunca, assim, ele em alguns momentos foi titular, assim. A Champions de 90 e a Champions de 2000 é a Champions que ele mais tem o perfil de ser titular. Começa a final como reserva, entra, inclusive dá assistência para um gol do Raul, mas ele foi um cara muito importante, mas um cara importante de grupo, de rodar, nunca foi protagonista ali. Por exemplo, o Firmino foi muito maior do que o Sávio, por exemplo, na Champions. Apesar de um ter 3 Champions e o outro só tem 1. Né? Na de 2002 ele não entra também, né? Na de 98 ele não entra. Na de 2000 ele entra no segundo tempo, na final. Na final, Na de... Não, ele nem vai pro jogo. De 2002. De 2002. 2002 eu acho Talvez que ele tivesse não é nem machucado, ele nem vai pro jogo. Ou nem foi relacionado. Na de 2002, quem entra no jogo é o Flávio Conceição. Que nota pro Sávio? Ele é menor que o Firmino. Menor que o Firmino. Eu vou te falar, tem que ver se alguém dá um... É 3 títulos de Champions, mas só um ele joga mais diretamente. Talvez o Gilberto Silva tenha que subir e botar o Sávio na 1. Pode ser. Mas em termos de conquistas, o Gilberto não conseguiu tanto. Então, mas é que a gente usou conquistas, é muito importante, mas o protagonismo que o cara tem pra conquista é muito relevante, pô. Thiago Silva. Tem que mexer nisso aí. Porque, pô, o Thiago Silva vai pro Milan, joga absurdamente bem, joga no PSG num nível... Cara, o Thiago Silva jogou durante
15 anos, num nível Sempre absurdo. nível alto. E depois ainda foi pro Chelsea, ainda foi campeão de Champions. E quando saiu jogando de lá, bem, deixou saudade. E saiu com as querendo não sair. Eu já falei isso aqui no programa. O Thiago Silva está no 11 histórico do Chelsea, tendo jogado 3 temporadas. 2 Sério? temporadas. O 11 da torcida do Chelsea, o Thiago Silva está no 11. Vai ter que mexer nisso aí. O Thiago Silva na Europa é maior do que todos que estão na 6, eu acho. Porque tem o Milan, tem o PSG, né? O senhor tá falando, vamos ter que começar a liberar nota decimal para esse programa. 6,5. Para desempatar os mais Faz isso apertados não. confrontos. Faz isso não. Ai, meu Deus. É maior que todos da 6? Era só você não ter dado... Calma. Né? Enfim, eu acho que é maior do que todos que Quem estão na desce 6. da 4? Quem desce D4. Porque, vamos lá, o Vini vai ser o 7, né? Ou não? Duas finais de Champions. 2 finais de Champions fazendo gol. Sendo Né? decisivo. Sendo O Vini decisivo, vai FIFA pra The essa 7 Best. Aí. Aí, beleza. Quem desce da 4? Que o Thiago vai entrar ali na 5 ou na 6. Quem desce da 4? É. Caramba. Júlio, né? É Júlio. Vai sobrar pro goleiro, como sempre. É Os Júlio. perseguidos O goleiros. Júlio, eu acho o Júlio mais protagonista em 10 do que o Firmino foi em qualquer campanha. Porém, o Firmino acho que fica... Isso é um bom ponto, hein? Mas o Júlio de protagonista, assim, Pô, de mas o 10... Firmino tem título de Premier League jogando O primeiro muito bem. tem temporada de exatamente. 10 gols em mata-mata de O Júlio foi eleito o melhor goleiro do mundo. É difícil, muito difícil. O Júlio foi eleito, de fato, o melhor goleiro do mundo. Mas Foi vamos em fazer 2010, não foi o 2000 Cacilhas? Foi 2000, acho que foi ele, Vamos né? fazer o Acho que foi goleiro o pagar o Cacilhas pau. pela Copa, não? Deixa eu ver. Quem desce da 5, enquanto o Wallace checa? Caraca, quem desce da 5? Vai sobrar pro goleiro de novo? Ah, não sei. Cara, eu acho que vai descer o Careca e ele fica Vai descer alinhado o com o Careca. Jardel. Acho que vai descer o Careca. E você disse que o Thiago é maior que todos da 6? Eu acho que sim. Quem desce da 6? Ah, Alguém da 6 vai pagar o pato. acho que o Juninho. É? Eu acho que o Juninho. Oh, meu Deus do céu, que difícil, cara. É muito cruel com o Juninho, mas eu acho que não vai ter jeito. A premiação ela é criada em 17. Ah, 17? Ela é criada em 17. Tem outro, pela FIFA, né? Tem outras premiações, mas a da FIFA é de 2017. Wallace Borges. Que eu? Quem desce da 6? Vitor votou do Juninho. E é bem cruel. Bem Loucura. cruel, bem cruel. Cara, complicado demais, velho. Pô, tem uns de 0 a 10 que até Rivaldo, são... impossível. Então, Porque a verdade, assim, em títulos históricos que coloque na sua conta, o Rivaldo tem menos, né? O Rivaldo tem o melhor do mundo pelo que ele joga de fato, que pesou pro Ronaldo. E tem 2 espanhóis e uma semifinal de Champions. Né? Depois ele ganha da Champions pelo Milan e não era... ai, cara, tem umas edições do de 0 a 10 que são Essa é bem muito difícil. pegada, viu? Eu baixaria o Rivaldo. E você, Juninho? Mas o Rivaldo é melhor do mundo. É bola de ouro, né? Ah, eu baixaria o Juninho. Ah, meu amigo. Aí tu fala o Elber e deixa com O Pseudo. Boa. Pseudo, quem desce da 6? Ele que arrumou essa merda, ele resolve. Segura. Ele que arrumou essa Resolve. merda, ele resolve. Isso aí. Perfeito, Jorginho. Quem desce da 6? Obrigado, Wallace, por me encorajar. Te encorajar a fugir do... Encorajar a ficar no correr. muro, Não, É encorajar... aquele cara que a porrada tá comendo e fala, irmão, você não precisa disso, vai embora, velho. Encorajar pra trazer mais um pra merda. Nós já estamos na areia movediça, aí o Pseudo veio tentar ajudar, a gente puxou ele. Entrou na piscina gelada e falou, não, a água tá quentinha, irmão. Tranquilo. Pseudo, nos mostre na tela quem você derruba pra 5. Ai, Jesus. Atenção. Eu acho que como o argumento da bola de ouro serviu muito pro Kaká, acho que tem que servir muito pro Rivaldo também. Tá bom. Também. Tá bom. Vai o Juninho. Tá bom, Juninho tá bom. e o Thiago Silva, o mito entra na 6. E assim, estamos muito satisfeitos eu com o acho quadro. melhor nem fazer... Dar a revisada? Nem fazer revisão, que vai feder mais já ainda. entrega a prova e vai. Já entrega a prova, Aquele assim, desespero que você sabe que a prova tá toda cagada, aí você fala, vamos revisar. Nem vou, meu irmão. É Agora muito importante. já vai na mão do louvado. Deixa na mão do Pra quem louvado. tirar esse print, e vai ser gente que vai tirar esse print. A página do Twitter vai ter um monte com print dessa aqui. Bota embaixo. Eles falaram que não tinham certeza de Não. todas as notas. Essa é a prova que, se você for corrigir pelo gabarito, o gabarito tá errado também. Tá tudo Eu só errado. tenho certeza daí do 10. O resto- Vamos torcer, porque na verdade esse programa é o que a gente chama de gaveta. Vamos torcer pra esse programa nunca ir ao ar. Né? Fala assim, gente, o programa Não é o gaveta de que segunda agora, não? Não, esse programa é gaveta. gavetinha. Hoje é dia 30 de junho, esse A programa gaveta, não sai a gaveta na no segunda que vem. linguajar jornalístico é aquele conteúdo que você prepara só pra se você
tiver algum problema, alguém Isso. tiver, Alguém sei lá... vai estar de férias, alguém vai estar de tá folga, férias, alguém não vai estar gravou. doente. Aí você vai estar vendo esse programa. exatamente. Sabe qual esse programa é bom de sair? Gaveta é aquilo que você deixa de stand-by, você deixa de... Segunda-feira, depois do campeão do brasileiro sair. Ou da final da Libertadores. Segunda-feira, depois da final da Libertadores. Bota ninguém vai tá falando disso, né? Ninguém tá falando. Larga lá o pseudo. Dá essa moral. Continue Vamos rezar pra esse sugerindo programa temas. nunca ir ao ar. Dá like, sugere temas, comenta e até semana que vem. Tamo junto, Tchau! rapaziada. Tchau.